Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Mais uma live aqui, Ministério Casa do Oleiro. Uma boa noite a todos. Que o Senhor possa nos visitar e possa nos abençoar muito durante a ministração da palavra nessa noite. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a ação de Deus Pai sobre a nossa vida. Deus é Pai. E todo pai corrige o filho que ama. Nós somos muitas vezes acostumados a algumas frases feitas tipo assim, Deus castiga. Também, dependendo de quem fala, outras pessoas falam assim, não, Deus não castiga. A verdade é que Deus é Pai e o Pai ele corrige o filho dele que ele ama. Ele corrige de diversas maneiras. Às vezes ele vai corrigir falando, orientando, ensinando. E se o filho desobedece? Quando o filho é desobediente, Deus precisa, ou o pai precisa, ter uma tratativa um pouco mais forte, um pouco mais pesada. E eu queria compartilhar com vocês aqui sobre como nós devemos agir quando nós estamos sendo corrigidos por Deus, né? Não é fácil ser corrigido, não. Quanto mais orgulho nós temos, quanto mais orgulhosos nós somos, mais difícil é sofrermos a correção. Mais difícil é alguém falar assim, você está errado, você precisa mudar, tem coisas em você que precisam ser transformadas. É difícil, mas extremamente necessário. Nós estamos nesse mundo aqui, é um tempo de peregrinação, é um tempo que vamos viver aqui 70, 80, 90 anos, né? Não sei quanto, mas é passageiro. Nós temos uma eternidade para viver, essa eternidade vai ser na presença do nosso Pai, e o nosso Pai vai nos ensinar, vai nos corrigir, redarguir, vai fazer com que nós possamos melhorar a nossa peregrinação, a nossa caminhada, o nosso caminho aqui na Terra. Deus quer que nós melhoremos. Então, eu vou pegar aqui dois textos, e pretendo ser breve na minha ministração, e um texto está em Neemias, outro texto está em Jeremias. O texto de Neemias, no capítulo 1, diz assim, Deus falando com Neemias, né? Ele fala assim, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns lá de Judá. Então eu perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, né? Escaparam, fugiram do cativeiro. Vou explicar isso. Né, acerca de Jerusalém. Então ele respondeu, disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias ficou extremamente desolado com isso, ele foi orar, foi buscar a Deus. Por quê? Porque o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E isso foi um projeto de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel tinha tido um período extremamente idólatra, se afastaram de Deus, e Deus começou a corrigi-los, pedindo para que eles se afastassem da idolatria, abandonassem os outros deuses. E o povo de Israel surdo, cego e vivendo da maneira que queria viver. Então Deus falou, olha, eu vou trazer uma correção para vocês. Vocês vão estar debaixo do jugo de Nabucodonosor. Vocês vão estar na Babilônia. Vocês vão ser subjugados na Babilônia. Então, isso está lá em Jeremias. E Jeremias está em vários lugares, mas eu vou pegar um dos textos aqui, que Jeremias, no capítulo 29, diz assim. Assim diz, no versículo 4 do capítulo 29, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, falando com os que estavam no cativeiro, os quais eu, Deus, fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha, edifiquem casas, habitem, plantem jardins, comam do fruto, tomem mulheres, gerem filhos e filhas, tomem mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multipliquem e não diminuam. Procurem a paz da cidade para onde vos fizer transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque da sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem
os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não enviei eles não, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a esse lugar. Bom, depois eu continuo esse texto, mas Deus está dizendo o seguinte, eu coloquei vocês na Babilônia, vocês vão ficar aí no cativeiro por 70 anos. A Babilônia era o lugar de maior idolatria de todo o planeta. Era uma terra de pura idolatria. Era mais ou menos Deus dizendo para eles o seguinte, vocês estão buscando idolatria, vocês estão se afastando de mim, vocês querem isso? Então toma, fica aí. Vocês vão ficar na Babilônia. Vão ser subjugados, ficaram lá 70 anos. Não adianta vir profeta falar, não, isso vai passar, isso não é nada. Não adianta repreender demônio, não adianta expulsar Satanás, não adianta nada. Não sou eu que estou enviando esses caras falar aí não. Porque eu estou dizendo que eu vou corrigir vocês, vocês vão ficar 70 anos aí no cativeiro. Irmãos, toda correção de Deus tem tempo e tem lugar. Deus determina um tempo de correção. Nós, às vezes, como pais, né? Fala, olha, você vai ficar 5 dias sem videogame, você vai ficar... não vai poder comer tal coisa. Às vezes nós trazemos algumas correções aos nossos filhos. Deus fez isso com o povo de Israel. Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. Então tem tempo. Não é eternamente. Porém, Deus fala assim, olha, nesse cativeiro, casem, tenham filhos, habitem em casas, plantem, vivam normalmente. Uma hora isso vai passar. Trazendo isso para a tua vida, não sei se você está passando alguma correção, mas viva. Viva normalmente, uma hora vai passar. Quando completar o tempo determinado por Deus da correção, você vai sair da Babilônia. Você vai voltar para Jerusalém. Quando você volta para Jerusalém, tem que reconstruir Jerusalém. Aí é outra história. Tem que reconstruir lá. Mas é fato que a correção de Deus, ela tem medida, ela tem limites. E quando você se sujeita à correção, quando você fala assim, pai, eu pequei contra ti, eu estava realmente em caminhos tortuosos, eu não estava fazendo o que era correto, realmente eu estava, olha, algumas coisas não estavam legais mesmo, eu aceito essa correção. Não significa que Deus vai te tirar da correção, não. Vai ter o tempo determinado por Deus. Mas você vai estar protegido ainda aqui no período de correção. O que aconteceu ali com Neemias é que ele pergunta para um rapaz lá que veio lá de Jerusalém, e um grupo de pessoas optou por fugir do cativeiro. Era uma multidão. E um grupo lá falou, não, nós não vamos. E ficaram em Jerusalém. E aí o Anani fala assim, olha, os que escaparam de vir aqui para a Babilônia, que os que restaram desse cativeiro aí, eles lá estão em miséria e desprezo. A condição daquele que rejeita a correção de Deus é muito pior do que aquele que passa pela correção. Como diria o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Né? Os que rejeitaram, falaram, não aceita essa correção, eu não vou para o cativeiro, eu não vou ficar lá, vou ficar aqui em Jerusalém. Permaneceram lá, ficaram em miséria, ficaram desprezados, a cidade foi queimada, eles não tinham o que comer, estavam passando necessidades, estavam doentes. Quando nós não entendemos a correção de Deus, nós rejeitamos a correção de Deus, nós fugimos da correção de Deus, damos de ombros à correção de Deus, fatalmente, nós sofreremos muito mais do que se entendemos que existe um processo de Deus e que nós temos que estar dentro desse processo e mergulhar nesse processo, porque Deus fala assim, ó, casem, tenham filhos, plantem, colham, dê seus filhos em casamento, quer dizer, mergulhe nesse processo de correção, entra de cabeça e fala assim, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha forma de pensar, vou mudar minha forma de viver, vou mudar minha forma de encarar as coisas, eu vou entender o processo de Deus na minha vida, tanto que, continuando o texto lá de Jeremias, diz assim, porque, versículo 11, né, diz assim, no 10, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, diz o Senhor, tornando-vos a trazer a Jerusalém, né, ao seu lugar. Porque eu bem sei, Deus fala assim, eu bem sei, isso
que eu preguei até aqui, dificilmente é pregado. Normalmente se prega o que eu vou ler agora aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então vocês vão me invocar e eu ouvirei. Orareis a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, depois que aceitamos a correção como bons filhos, entendemos que o Pai está nos amando, nos protegendo, e nós mergulhamos na proteção de Deus, na correção de Deus, cumprimos o período de correção de Deus, nos estabelecemos para sermos corrigidos por Deus. Então o Senhor, depois de completa a obra da correção, Ele fala assim: venham aqui, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão orar, eu vou ouvir. Vocês vão clamar, eu vou responder. Porque eu tenho um pensamento de paz sobre vocês. Não é de mal, não. Vocês vão ter um bom fim. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o coração. E continuando, ele fala assim: eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. Eu vou juntar vocês de novo. Eu vou trazer vocês de volta para o lugar que eu um dia transportei. Então existe um lugar para você. Dentro da tua vocação, dentro do teu chamado, dentro do propósito que Deus tem para com a tua vida. Existe esse lugar. E quando você está cumprindo isso de forma correta, observando os princípios da palavra de Deus, o padrão moral da palavra de Deus, as tuas motivações são pautadas na palavra de Deus, são corretas, ora, está indo tudo bem. Quando você sai e fere alguma dessas coisas que eu citei, Deus vai te corrigir. Primeiro ele te avisa, orienta e tal, mas se você insiste em mudar o caminho, ele vai trazer a correção. Ele vai te colocar em Babilônia. Vai permitir que você mergulhe nisso. E se nesse processo você falar: puxa vida, eu errei, pequei contra Deus, contra meu Pai, contra os céus, eu pequei, eu vou corrigir esse processo, olha, você pode ter certeza. Essa correção vai acontecer, mas Deus vai te trazer de volta para Ele. Deus vai te amar, Deus vai te proteger, Deus vai te amparar, Deus vai cuidar de você. Confie no Senhor. Confie no Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele é abençoador sobre a tua vida. Ele é o teu Pai. E talvez você que me ouve possa dizer assim: puxa, eu não tenho muitas referências de pai, porque meu pai foi mau. Meu pai me abandonou, meu pai abusou, meu pai é um alcoólatra, meu pai é isso, meu pai batia na minha mãe, meu pai me batia. Às vezes tem tantos formatos de pai, que quando a gente fala assim: Deus é pai, fala assim: será que isso é bom ou é ruim? Infelizmente estão ferindo a paternidade, os nossos erros, nós ferimos a paternidade, mas a paternidade de Deus, Ele é aquele que cuida. A paternidade, meus irmãos, é um processo de cuidado, de proteção, de ensino, de mostrar um caminho, de orientação, e Deus faz isso conosco, faz com os seus filhos, orienta, corrige, ama, opera libertação, cura. Tantas palavras proféticas que nós trazemos sobre o povo são verdadeiras, mas para que elas se cumpram em nós precisamos entender o processo de Deus na nossa vida. Cada um tem um processo, é diferente. Não se compare a ninguém, não se compare a nenhuma outra pessoa. Cada um tem um processo, cada um tem uma tratativa, porque cada um veio para a Terra com um propósito diferente. Eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida. Deus vai me corrigir até eu me encaixar no propósito. Você tem um outro, não é igual ao meu. Deus vai trabalhar você, não adianta você querer ser igual a mim, não adianta eu querer ser igual ao outro, porque não vai funcionar. Essas capas, esses espelhos, aí podem servir como referência para alguma coisa, mas para cada um Deus tem um plano e um propósito. Nós somos igreja com propósitos. Qual é o propósito de Deus? Se você está fora, você vai ter que ser Deus vai mergulhar você numa correção. E talvez você já esteja até vivendo isso. Não queira escapar, não queira fugir. Não queira permanecer num lugar de reinado que não é para você naquele momento. Muitos quiseram permanecer em Jerusalém e falaram: eu não vou para Babilônia. E se deram mal. Nós temos que fazer todos os processos que procedem de Deus sobre as nossas vidas. Que
Deus te abençoe. Falei que seria uma breve palavra, mas que ela seja poderosa no espírito, impactante na tua alma e possa produzir frutos que saltem para a vida eterna. Que a tua vida seja abençoada por Deus. Eu quero muito que você seja cada dia mais abençoado, próspero no caminho do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.